Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos estudar aqui um assunto bem bacana, onde ele nos fala sobre as propriedades do logaritmo. Essas propriedades são as propriedades operatórias. Atenção aqui para o texto. As propriedades dos logaritmos são propriedades operatórias que simplificam os cálculos dos logaritmos, principalmente quando as bases não são iguais. Ou seja, dependendo do logaritmo, eu posso ter na sua composição operações no logaritmando. E quando a gente tem algumas operações no logaritmando, a gente consegue transformar essas operações em outras operações mais fáceis de serem resolvidas. Vamos verificar aqui algumas delas, olha lá. Na primeira propriedade tem o seguinte, eu tenho o logaritmo da multiplicação de b por c na base a. O que vai acontecer? Quando você tiver a multiplicação de dois elementos, ou mais até, né? Dentro de um logaritmando do logaritmo, você pode separar esse logaritmando em vários logaritmos. Logicamente que aqui nesse caso, já que eu tenho a multiplicação de b vezes c, quer dizer, dois elementos, eu estou separando em dois logaritmos diferentes. Outra coisa que você não pode deixar de fazer é repetir a base para os dois logaritmos. Então, aqui nesse caso, reparem, eu tenho o logaritmo de b vezes c na base a. Isso vai ser igual a quem? Ao logaritmo de b na base a mais o logaritmo de c na base a também. Quando você tiver, ao invés da multiplicação, agora a divisão dentro do logaritmando, essa divisão ela irá se transformar na subtração. Também, assim como na multiplicação, você irá separar os elementos. Então, aqui nesse caso, repare que nós temos logaritmo de b sobre c, ou b dividido por c, na base a. Isso é igual a quem? Ao logaritmo de b na base a menos o logaritmo de c na base a. Outra coisa importante vocês têm que reparar aqui, gente, é o seguinte. Obrigatoriamente, já que se trata de uma subtração e você não pode trocar as posições, obrigatoriamente é sempre o valor de cima menos o valor de baixo. Por que você não pode trocar as posições? Porque, de repente, uma coisa é eu pegar 5 mais 7, que é igual a 12, ou pegar 7 mais 5, que também é igual a 12, tá? Então, reparem que a ordem que eu determinei os elementos, ela não vai alterar o resultado final. Mas, se você pega 7 menos 5 é igual a 2. Agora, se eu pegar 5 menos 7, o resultado já é diferente. Nesse caso, vai ser menos 2. Então, é importante você verificar e não trocar as posições aqui dos logaritmos em relação ao logaritmando. Bacana? Terceira propriedade me diz o seguinte. Se eu tenho um logaritmo b, logaritmo de uma base a, onde o logaritmando ele é b elevado a a, esse expoente ele passa multiplicando o logaritmo, tá? Então, aqui nesse caso, toda vez que você tiver um expoente qualquer, aqui nesse caso está a e a, ou seja, seriam iguais esses valores. Mas, sendo eles iguais ou não, a regra ela funciona da mesma maneira, tá? Então, o expoente do logaritmando, ele sempre passará à frente multiplicando o logaritmo. Na propriedade 4, pessoal, nós temos agora aqui, também trabalhando com o expoente, só que agora o expoente ele está na base e não no logaritmando. Então, reparem, aqui só faltou colocar, eu tenho, por exemplo, então, logaritmo de b na base de a elevado a x. Quando você tiver essa situação, o que você deverá fazer? Ou, na verdade, o que me diz a propriedade? Eu tenho que pegar 1 sobre o x, ou seja, o inverso do expoente da base, e multiplicá-lo pelo logaritmo do que vai sobrar. Do que vai sobrar de onde? Quando eu tirar o x, logicamente. Então, aqui eu vou ter 1 sobre x vezes o logaritmo de b na base a. Tranquilo, pessoal? Então, o que acontece? Como nós temos aqui essas 4 propriedades operatórias principais, e devido ao fato de elas estarem numa igualdade, quando você olha daqui para cá ou o contrário, ela também é válida.
Como assim? Se de repente você tiver uma soma de logaritmos e você necessitar transformar em um logaritmo apenas, você pode transformar a soma de logaritmos em um só, onde esse logaritmo vai ter a multiplicação dos logaritmandos. Agora é lógico, isso só é válido se você tiver a mesma base para os dois logaritmos, ok? Deixa eu te mostrar agora aqui no exemplo como é que a gente faz, de repente, a aplicação dessas propriedades na resolução de um problema. Eu tenho aqui, por exemplo, log de 144. 144, quando você faz a decomposição em fatores primos, ele equivale ao logaritmo de 2 elevado a 4 vezes 3 ao quadrado, ok? E aí, como nós temos aqui uma multiplicação, o que acontece? Eu vou pegar essa multiplicação e transformá-la numa adição, separando logicamente cada um desses valores pertencentes ao logaritmando. Então aqui eu vou ter o log de 144 é igual ao log de 2 elevado à quarta mais o log de 3 ao quadrado. E aí, pessoal, reparem que em cada um desses logs apareceu agora o expoente no logaritmando. Se aparecer o expoente no logaritmando, eu posso utilizar a terceira propriedade, que é pegar o expoente e passá-lo à frente do logaritmo, no caso aqui, em forma de multiplicação. Então aqui eu vou ter, olha lá, expoente 4 vai passar aqui para frente, o expoente 2 também passará aqui para frente. Então o log de 144 ele é igual a 4 vezes o log de 2 mais 2 vezes o log de 3. E aí, por que é importante, de repente, você saber, aplicar essas propriedades operatórias? Porque, geralmente, dependendo da situação, ela vai te fornecer já os valores de log de 2, log de 3. Então, esses valores menores, geralmente, uma questão ou uma situação, de repente, você já vai ter conhecimento do seu valor numérico. E transformando o logaritmando, que era antes 144, em vários logs, com logaritmandos 2, 3, 5, 6, fica muito mais fácil de serem trabalhados, tá bom? Então, de repente, é importante você perceber essa transformação. Você pegar um logaritmando e transformá-lo, utilizando a decomposição em fatores primos, em uma multiplicação ou até mesmo uma divisão de 2 ou mais fatores. Bacana? Então aqui nessa aula nós trabalhamos hoje, nós vimos como que funcionam as propriedades operatórias do logaritmo, onde eu te mostrei aqui a definição e como que elas são aplicadas e transformadas as operações de multiplicação e adição, divisão e subtração e por aí vai. Além disso, te mostrei também aqui nessa aula como que a gente faz para transformar um logaritmo em uma soma ou uma subtração de outros logaritmos, utilizando justamente essas propriedades operatórias. Fique à vontade aqui para tirar foto do quadro. Muito obrigado e tchau!